A última guerra romano-persa, a mais brutal. Roma e a Pérsia tiveram séculos de rivalidades, com alguns momentos de paz e outros de guerra. No entanto, chegaria o momento em que os dois impérios teriam sua última e mais violenta guerra. Tudo teve início com um golpe em Constantinopla, não apenas uma troca de poder, mas o estupim de um conflito devastador. O que começou como uma disputa interna pelo trono rapidamente se tornou uma guerra brutal por terras, glória e vingança. Acompanhe como os persas quase aniquilaram o Império Romano do Oriente, como Jerusalém foi pilhada, e como Heráclio, imperador em tempos de trevas, virou o jogo contra todas as probabilidades. Uma história marcada por reviravoltas, traições e confrontos colossais, e que, ao final, abriu caminho para a ascensão de um novo poder, o Islã. Após anos de batalhas inconclusivas, o imperador Maurício encerrou a longa guerra bizantina-sassânida de 572 a 591 ao intervir na sucessão persa. Auxiliou o príncipe exilado Cosroes, futuro Cosroes II, a retomar o trono usurpado por Barão Chobim. Em sinal de gratidão, os sassânidas cederam aos bizantinos vastas regiões do nordeste da Mesopotâmia, parte significativa da Armênia persa e a estratégica Ibéria caucasiana, ainda que os detalhes desses acordos permaneçam obscuros. Mais crucial ainda, Constantinopla deixava de pagar tributo à Pérsia, um alívio sem precedentes para seus cofres. Em seguida, Maurício voltou sua atenção aos Balcãs, lançando campanhas militares para conter a ameaça dos eslavos e dos ávaros. Contudo, os gastos exorbitantes de guerras anteriores, sobretudo sob o reinado generoso de Tibério II, haviam drenado as reservas imperiais. Para restaurar o tesouro, Maurício adotou medidas fiscais severas e reduziu os pagamentos ao exército, o que provocou sucessivas revoltas entre as tropas. O último motim, em 602, foi causado por sua ordem de que os soldados passassem o inverno nos Balcãs vivendo da terra, sem suprimentos. O exército rebelado proclamou Focas, um centurião de origem trácia, como novo imperador. Maurício tentou resistir, apelando ao apoio das poderosas facções dos azuis e verdes, os grupos rivais das corridas do hipódromo, mas sua defesa foi ineficaz. Tentando fugir da capital, foi capturado e executado por ordem de Focas. A morte de Maurício provocou repercussões imediatas. Narses, então governador da Mesopotâmia romana, rebelou-se contra o novo regime e tomou a cidade de Edessa. Focas respondeu ordenando que seu general germano sitiasse a cidade. Isolado, Narses recorreu à única força capaz de desestabilizar Focas, o rei persa Cosroes II. Ansioso por vingar a morte de seu aliado, e por recuperar os territórios outrora cedidos, Cosroes viu ali o pretexto ideal para declarar guerra ao Império Romano. O general germano foi morto em combate contra os persas, e a contraofensiva imperial fracassou nos arredores de Dara, culminando na perda da fortaleza em 605. Narses escapou das mãos de Leôncio, o eunuco enviado para capturá-lo, mas ao tentar negociar seu retorno a Constantinopla, foi traído e queimado vivo por ordem de Focas. O episódio, somado aos sucessivos desastres militares, arruinou a reputação do regime. Em 608, do exarcado da África, Heráclio, o Velho, instigado por Prisco, conde dos escultores e genro de Focas, iniciou uma revolta. Ele e seu filho, também chamado Heráclio, se declararam cônsules e cunharam moedas com seus retratos em trajes consulares, desafiando abertamente o trono. Nesse mesmo período, revoltas eclodiram na Síria e na Palestina. Em 609 ou 610, o patriarca de Antioquia, Anastácio II, morreu em meio à violência. Fontes da época mencionam o envolvimento de comunidades judaicas, mas os detalhes são incertos quanto a quem lutava contra quem. Focas, tentando restaurar a ordem, nomeou Bônus como conde do Oriente. Ele puniu os verdes por sua participação nos tumultos em Antioquia. Heráclio, o Velho, enviou seu sobrinho Nicetas ao Egito para ampliar a rebelião. Bônus tentou detê-lo, mas foi derrotado nos arredores de Alexandria. Em 610, Nicetas consolidou o controle da província com apoio do patriarca João, o Esmoler, recém-eleito com a ajuda da facção rebelde. A principal força rebelde foi então empregada em uma ofensiva naval contra Constantinopla, liderada por Heráclio, o Jovem. A resistência a Focas desmoronou rapidamente. O imperador deposto foi entregue por seus próprios aliados ao novo líder. Antes de ser executado, protagonizou uma troca que a história jamais esqueceu. "É assim que você governou o império?", perguntou Heráclio. "E você governará melhor", respondeu Focas, com amargura. Após a ascensão do novo imperador, Heráclio, o Velho,
desapareceu das fontes históricas. Presume-se que tenha morrido pouco depois, embora a data exata permaneça desconhecida. Após se casar com sua prometida Fábia Eudóxia e ser coroado pelo patriarca, Heráclio, então com 35 anos, partiu para cumprir o destino que o esperava como novo imperador. Uma das primeiras ameaças ao seu governo veio da própria terra que herdara. Comênciolo, irmão de Focas, liderava uma força expressiva na Anatólia Central, até ser eliminado pelo comandante armênio Justino, um golpe decisivo que removeu um obstáculo estratégico à autoridade de Heráclio. Ainda assim, o atraso na incorporação das forças de Comênciolo permitiu que os persas avançassem ainda mais profundamente na Anatólia. Buscando estabilizar a administração e aliviar os cofres imperiais, Heráclio reduziu o número de funcionários sustentados pela igreja em Constantinopla e suspendeu o pagamento a novos oficiais do fisco. Ao mesmo tempo, passou a utilizar cerimônias cuidadosamente encenadas para legitimar sua dinastia e construiu uma imagem pública de justiça, buscando consolidar sua posição em meio ao colapso que se espalhava. Enquanto isso, os persas se aproveitavam do caos. Em plena guerra civil, tomaram diversas cidades fronteiriças da Armênia e da Alta Mesopotâmia. Em 609, conquistaram Mardin e Amida, às margens do Eufrates. Edessa, cidade envolta em lendas cristãs, onde se acreditava que o próprio Jesus a protegeria, caiu em 610. Na Armênia, a estratégica Teodosiópole se rendeu a Chata e Estaiar, influenciada por um homem que alegava ser Teodósio, filho de Maurício, que teria buscado refúgio sob a proteção de Cosroes. 2 anos antes, em 608, o general Shahin havia lançado uma ofensiva que alcançou Calcedônia, diante mesmo de Constantinopla, cruzando o Estreito do Bósforo. Quando Heráclio assumiu o trono, os persas já haviam conquistado todas as cidades romanas a leste do Eufrates e consolidado o controle da Armênia. Em seguida, moveram-se para a Capadócia, onde Shahin tomou Cesareia Mazaca. Lá, Prisco, genro de Focas, que havia encorajado a revolta heracliana, iniciou um cerco prolongado para conter as forças inimigas. A ascensão de Heráclio não trouxe alívio imediato. Ele tentou firmar a paz, alegando que Focas, o causador da guerra, já havia sido deposto. Mas os persas, confiantes em suas vitórias, recusaram qualquer acordo. Como sugerido pelo historiador Walter Caegi, é possível que o verdadeiro objetivo de Cosroes fosse restaurar o antigo Império Aquemênida, destruindo o poder romano, embora, com a perda dos arquivos persas, isso nunca tenha sido comprovado documentalmente. Heráclio se juntou a Prisco no cerco de Cesareia, mas este, alegando doença, recusou-se a encontrá-lo, um gesto de desprezo silencioso. Heráclio disfarçou sua indignação e retornou a Constantinopla em 612. Durante sua ausência, Shahin escapou do cerco e incendiou Cesareia. O revés enfureceu Heráclio, que imediatamente destituiu Prisco e os demais oficiais ligados ao regime anterior. Nomeou então Filípico, antigo general de Maurício, como comandante supremo, mas este se mostrou ineficaz, evitando confrontos. Cansado da incompetência, Heráclio assumiu pessoalmente o comando, ao lado de seu irmão Teodoro. Aproveitando o vácuo de liderança, Cosroes lançou uma invasão à Síria romana sob o comando de Charbarais. Heráclio tentou detê-lo em Antioquia, com o apoio espiritual de São Teodoro de Síquion, mas mesmo assim, suas forças, juntamente com as ginicetas, foram derrotadas por Shahin. Os detalhes da batalha são obscuros. A cidade foi saqueada, o patriarca morto e grande parte da população deportada. A tentativa de conter os persas nos portões da Cilícia também fracassou, e as forças inimigas tomaram Tarso e toda a planície da região, isolando Constantinopla das províncias da Síria, Palestina, Egito e do Exarcado da África. A resistência local era esparsa. Embora algumas cidades improvisassem defesas, a maioria tentava negociar. Em 613, Damasco, Apameia e Emesa caíram. Nicetas continuou a resistir, mas foi derrotado em Adriete. Obteve um modesto êxito próximo a Emesa, onde ambos os lados sofreram pesadas perdas, cerca de 20.000 mortos. Mas o golpe mais simbólico viria no ano seguinte. Em 614, Jerusalém caiu após 3 semanas de cerco. Estima-se que entre 57 e 66 mil pessoas tenham sido mortas, e outras 35 mil deportadas à Pérsia, incluindo o patriarca Zacarias. Igrejas foram incendiadas, incluindo o Santo Sepulcro. Relíquias sagradas, a Vera Cruz, a lança e a esponja sagrada, foram levadas a Ctesifonte. Para muitos cristãos, esse era o sinal inconfundível da ira divina. Culpou-se os judeus pela tragédia,
sob acusações de colaboração com os invasores e até de tentativas de massacres, embora muitos desses relatos estejam contaminados pelo medo e pelo pânico da época. Em 618, os persas invadiram o Egito, uma província que, por quase 300 anos, havia sido poupada da guerra. O ressentimento religioso dos monofisitas contra Constantinopla dificultou a resistência romana. Com o apoio de Cosroes, os persas enfrentaram oposição frágil. Após um cerco de um ano, Alexandria caiu, supostamente após um traidor revelar um canal secreto. Nicetas e o patriarca João, o esmoler, fugiram para Chipre. Nicetas desaparece das fontes pouco depois, e Heráclio perdeu um de seus principais comandantes. A perda do Egito foi devastadora. Constantinopla dependia dos grãos egípcios para alimentar sua população. Em 618, a tradicional ração gratuita foi suspensa, como ocorrerá séculos antes em Roma. Após essa vitória, Cosroes teria enviado uma carta a Heráclio. Cosro, o maior dos deuses e senhor da terra, a Heráclio, seu vil e insensível escravo. Por que insistes em reinar? Não destruía os gregos. Não arrasei Cesareia, Jerusalém e Alexandria? Submete-te a mim, traz tua mulher e filhos, e te darei vinhas e olivais. Não confies nesse Cristo que nem a si salvou. Refugia-te onde quiseres, mesmo no mar, minha mão te alcançará. Em 615, os persas chegaram a Calcedonia, frente a Constantinopla. De acordo com Cebels, foi neste momento que Heráclio quase aceitou tornar-se vassalo de Cosroes, permitindo que ele escolhesse o próximo imperador. Esse, sem dúvidas, foi um dos piores momentos da história do Império Romano Oriental, que se viu em um perigo gigante. Em 617, Calcedonia caiu para Shahrim, e os persas chegaram às portas da capital. Embora uma delegação romana tentasse negociar, Shahrim declarou não ter autoridade para assinar a paz. Cosroes rejeitou o acordo, um erro estratégico que selaria seu destino. Logo depois, os persas recuaram, concentrando-se na conquista do Egito. Mesmo assim, mantiveram sua vantagem. Capturaram Ancira por volta de 620 ou 622, e tomaram Rhodes e outras ilhas do mar Egeu entre 622 e 623, ameaçando um cerco naval a Constantinopla. O imperador romano precisaria fazer o mesmo que Aureliano fez durante a crise do terceiro século, onde o Império Romano se encontrava fragmentado, com vários inimigos diferentes, se vendo em um momento decisivo. O desespero era tão grande que Heráclio considerou transferir a capital para Cartago. A carta de Cosroes não intimidou Heráclio, serviu como gatilho para uma reação desesperada. O imperador reorganizou o que restava do império. Já em 615, cunhava-se uma nova moeda de prata, mais leve, com a inscrição Deus ajuda os romanos. Uma súplica de fé num tempo de colapso. As moedas de cobre também foram desvalorizadas para manter os gastos diante da queda brutal nas receitas. Como se não bastasse, uma praga assolou o império em 619, corroendo ainda mais a arrecadação e alimentando o temor de um castigo divino. Mas mesmo nas cinzas de um império, Heráclio não se rendeu. Heráclio, determinado a reverter os infortúnios do império, implementou medidas drásticas, reduziu à metade o pagamento dos funcionários, elevou impostos, forçou empréstimos e impôs pesadas multas a agentes corruptos. Mesmo enfrentando críticas por seu casamento com sua sobrinha Martina, considerado incestuoso por muitos, o clero bizantino apoiou vigorosamente sua cruzada contra os persas. Apoiadores eclesiásticos pregaram que era dever sagrado dos cristãos defender o império, oferecendo a Heráclio um empréstimo composto por todos os objetos dourados e prateados da capital. Para financiar o esforço de guerra, metais preciosos e bronze foram retirados até mesmo de monumentos e da própria Hagia Sofia. Essa campanha, segundo muitos historiadores a partir de Guilherme de Tiro, seria um prenúncio das cruzadas. No entanto, estudiosos como Walter Caegi argumentam que o fator religioso foi apenas um dos muitos elementos em jogo. Ainda assim, milhares de voluntários foram recrutados e equipados com fundos oriundos da igreja. E, pela primeira vez, Heráclio lideraria pessoalmente os exércitos nas linhas de frente. Suas tropas foram reabastecidas, reequipadas, e sob seu comando direto, o exército romano ressurgia, sustentado por um tesouro reerguido com sacrifícios. George Ostrogorsky sugeriu que esses voluntários foram alocados em 4 grandes regiões administrativas chamadas temas, recebendo terras inalienáveis sob a condição de serviço militar hereditário. Contudo, estudos modernos tendem a situar a origem dos temas sob o governo posterior de Constante II. Em 622, após as celebrações pascais,
Heráclio partiu de Constantinopla. Deixou seu filho, Heráclio Constantino, como regente sob os cuidados do patriarca Sérgio e do patrício Bônus. Durante o verão, dedicou-se a treinar seus homens e fortalecer sua própria liderança. No outono, iniciou uma campanha decisiva. Marchou pela Capadócia, ameaçando as linhas de comunicação persas entre o Vale do Eufrates e a Anatólia. O general Charbarais, pressionado, foi forçado a retirar-se das frentes da Bitínia e da Galácia para o interior oriental da Anatólia. Os detalhes que se seguem são escassos, mas é certo que Heráclio obteve uma vitória esmagadora contra Charbarais no outono de 622. Uma emboscada persa foi descoberta, e Heráclio fingiu uma retirada. Quando os persas saíram do esconderijo para perseguir os romanos, a elite dos Optimatoi lançou um contra-ataque fulminante, desbaratando as forças inimigas. A Anatólia, por ora, estava salva. Heráclio, no entanto, teve que retornar a Constantinopla para enfrentar outra ameaça, a ofensiva dos ávaros nos Balcãs. Deixou seu exército para invernar no Ponto. Enquanto o império combatia os persas, os ávaros eslavos devastavam os Balcãs. Cidades como Singidunum, Viminacium, Naissus e Serdica foram capturadas. Salona foi destruída em 614, e Isidoro de Sevilha chegou a afirmar que os eslavos haviam tomado a Grécia dos romanos. Os ávaros ameaçavam a Trácia, as portas de Constantinopla. Apesar de inúmeros ataques, Tessalônica resistiu, um bastião vital para o controle bizantino da região. Outras cidades menores do Adriático, como Zadar, Trogir, Budva, Chocoder e Lese, também sobreviveram às investidas. Com a ameaça dupla, os romanos não podiam mobilizar todas as forças contra os persas. Heráclio enviou um emissário ao Chagan Ávaro, oferecendo tributo em troca da retirada para além do Danúbio. O Chagan propôs uma reunião em Heracleia, em 5 de junho de 623, mas planejou uma emboscada para capturar o imperador. Avisado a tempo, Heráclio conseguiu escapar, perseguido até as muralhas de Constantinopla. Muitos de sua comitiva, e cerca de 70.000 camponeses trácios que vieram saudá-lo, foram capturados e mortos. Apesar da traição, Heráclio foi forçado a pagar 200.000 sólidos aos ávaros e entregar como refém seu filho legítimo João a Talarico, seu sobrinho Estevão e o filho legítimo de Bônus. Livre da ameaça ávara, Heráclio voltou-se contra a Pérsia. Em 624, ofereceu paz a Cosroes, sob ameaça de invadir o coração do Império Persa. A proposta foi rejeitada. Em 25 de março, Heráclio partiu de Constantinopla. Desprezando a segurança das retaguardas, avançou por território armênio com cerca de 20 a 24.000 soldados. Retomou Cesareia e desafiou o orgulho de Cosroes. Seguindo o rio Araxes, destruiu Dvin e Naquivan, ambas sob domínio sassânida. Em Ganzaca, derrotou o exército de Cosroes com auxílio de tribos árabes aliadas, matando seus guardas pessoais e desestabilizando seu exército. Heráclio então arrasou o templo do fogo de Adur-Gushaspas, um dos mais sagrados do zoroastrismo, em Taqui Suleimã, e atacou Gaishavan, residência de Cosroes em Adurbadaga. Passou o inverno na Albânia caucasiana, reorganizando suas forças. Cosroes, enfurecido, enviou 3 exércitos sob Charbarais, Shahrim e Charraplacan para cercar Heráclio. Este, contudo, dividiu e conquistou. Com o apoio dos lásicos, abasgos e ibéricos, encorajou seus soldados dizendo: se Deus quiser, um de nós perseguirá 10.000. 2 desertores fingidos enganaram Charbarais, alegando que Heráclio fugia de Shahrim. Cegos pela rivalidade, os persas se desorganizaram. Heráclio derrotou Charraplacan e Shahrim, um após o outro. Shahrim perdeu sua bagagem. Charraplacan foi supostamente morto. Heráclio cruzou Araxes, acampando nas planícies opostas. Os persas perseguiram-no, mas foram atrasados por pântanos. Em Aliovit, Charbarais dividiu seu exército. 6.000 soldados tentariam emboscar Heráclio, enquanto o restante ficava no acampamento. Mas Heráclio antecipou-se. Em fevereiro de 625, atacou o acampamento principal dos persas num ataque noturno. Destruiu tudo. Charbarais fugiu nu, desarmado e humilhado, perdendo até seu harém e bagagem. Heráclio passou o inverno ao norte do lago Van. Em 625, iniciou uma marcha para o Eufrates, contornando o Monte Ararat e percorrendo 320 quilômetros ao longo do Arsanias em 7 dias, tomando Amida e Martirópolis. Prosseguiu em direção ao Eufrates, seguido de perto por Charbarais. Fontes árabes afirmam que Heráclio foi derrotado no rio Satidama, mas as bizantinas silenciam sobre isso. Houve ainda uma escaramuça no rio Sarus,
perto de Adana. Charbarais montou uma emboscada, fingindo recuar. A vanguarda de Heráclio foi destruída rapidamente, mas os persas não protegeram a ponte. Heráclio contra-atacou com sua retaguarda, atravessou o rio sob uma chuva de flechas e virou a batalha. Admirado, Charbarais comentou a um renegado grego: olhe seu imperador. Ele teme flechas tanto quanto uma bigorna. A Batalha dos Sarus foi uma retirada bem-sucedida, amplamente celebrada pelos cronistas imperiais. Após o combate, Heráclio e seu exército passaram o inverno em Trebizonda. Cosroe, percebendo que precisava de um contra-ataque decisivo para deter o avanço romano, mobilizou 2 novos exércitos reunindo todos os homens disponíveis, incluindo mercenários estrangeiros. Shahin recebeu o comando de cerca de 50.000 soldados, posicionando-se entre a Mesopotâmia e a Armênia para bloquear o caminho de Heráclio rumo ao coração do Império Sassânida. Enquanto isso, um contingente menor, liderado por Charbarais, flanqueou discretamente o imperador bizantino, avançando diretamente sobre Calcedonia, a base persa do outro lado do Bósforo, em frente à própria Constantinopla. Cosroe articulou ainda uma ofensiva conjunta com Chagan dos Ávaros, planejando atacar a capital romana de ambos os lados, da Europa e da Ásia. Enquanto os persas se instalavam em Calcedonia, os ávaros montavam acampamento no lado europeu de Constantinopla, destruindo o vital aqueduto de Valente. No entanto, o controle romano sobre o Estreito do Bósforo impediu os persas de reforçar seus aliados do outro lado, o que limitou significativamente a eficácia do cerco. Especialistas em guerra de assédio, os persas se viram isolados. A comunicação entre as forças era precária, dificultada pela vigilância naval, embora não completamente inexistente. A defesa da capital ficou sob os cuidados do patriarca Sérgio e do patrício Bônus. Ao saber da ameaça, Heráclio dividiu suas forças em 3. Apesar de considerar Constantinopla relativamente segura, enviou reforços para manter o moral alto. Seu irmão Teodoro lideraria uma das divisões contra Shahin, enquanto Heráclio mantinha consigo a menor parte, destinada a golpear o coração da Pérsia. Em 29 de junho de 626, os ávaros e seus aliados eslavos lançaram um ataque coordenado contra as muralhas de Constantinopla. No interior da cidade, 12.000 soldados romanos, tropas de cavalaria altamente treinadas, mas atuando desmontadas, defenderam-se contra cerca de 80.000 inimigos. A fé fervorosa alimentada pelo patriarca Sérgio e suas procissões com o ícone da Virgem Maria ao longo das muralhas elevou o ânimo dos defensores, que acreditavam estar sob proteção divina. No dia 7 de agosto, uma frota persa de jangadas tentou atravessar o Bósforo, mas foi cercada e aniquilada pelos navios romanos. Simultaneamente, os eslavos tentaram um ataque naval contra as muralhas do Corno de Ouro, enquanto os ávaros atacavam por terra. As galeras de Bônus destruíram os barcos eslavos, e o assalto terrestre, entre os dias 6 e 7 de agosto, também fracassou. Com a notícia de que Teodoro havia derrotado Shahin, provocando, segundo relatos, sua morte por desgosto, os ávaros bateram em retirada rumo aos Balcãs, nunca mais ameaçando a capital romana. Embora Charbarais ainda permanecesse acampado em Calcedonia, a crise havia passado. Em gratidão à intervenção divina, foi composto o hino a Catiste, uma obra anônima, possivelmente escrita pelo patriarca Sérgio ou Jorge de Pisídia. Nesse ínterim, Heráclio interceptou cartas nas quais Cosroe ordenava a execução de Charbarais. Mostrando os documentos ao general, Heráclio o convenceu a mudar de lado. Charbarais retirou-se para o norte da Síria, onde permaneceu indeciso, mas sua neutralização privou Cosroe de um dos seus mais experientes comandantes e fortaleceu os flancos bizantinos para a próxima fase da campanha. Décadas antes, em 568, os turcos haviam rompido relações com a Pérsia por questões comerciais e se aproximado de Bizâncio. O Chagan Istami enviou o embaixador sogdiano Mani a Constantinopla, oferecendo seda e propondo uma aliança contra os sassânidas. Justino II aceitou, abrindo as portas para o comércio direto na Rota da Seda, o que selou uma aliança duradoura. Com o colapso sassânida iminente, os turcos aproveitaram a oportunidade para ocupar a Báctria e o Afeganistão até o Vale do Indo, estabelecendo os Yagus de Tocaristão. Durante o cerco de 626, Heráclio selou uma nova aliança com os Cazares, como os bizantinos chamavam os Gokturques do Oeste, liderados por Tong Yagus e Ebel. Heráclio ofereceu-lhe ricas dádivas e até prometeu a mão de sua filha, Eudóxia Epifânia, nascida no púrpura imperial. Em resposta, os turcos enviaram 40.000 homens que devastaram os domínios persas.
Começou assim a Guerra Perso-Turca de 627 a 629. As forças aliadas concentrarão-se no cerco de Tbilisi, onde os romanos empregaram trabucos de tração, um dos primeiros registros de uso por Bizâncio. Khosrow enviou 1000 cavaleiros sob Charraplacan para reforçar a cidade, mas Tbilisi acabou caindo, provavelmente no final de 628. Ziebel morreu antes do fim do cerco, salvando Epifânia do casamento arranjado. Enquanto isso, Heráclio consolidava sua posição ao longo do Alto Tigre. Em setembro de 627, partiu numa ousada campanha de inverno rumo ao coração da Pérsia, deixando Ziebel diante de Tbilisi. Eduard Luttwak descreveu essa manobra como uma estratégia relacional de alto risco em escala teatral. Acostumados às retiradas sazonais anteriores, os persas subestimaram o movimento, deixando as fronteiras desguarnecidas. Com um exército de 25 a 50 mil romanos, reforçado por 40 mil turcos que logo desertaram por causa das condições invernais e da resistência persa, Heráclio avançou rápido. Foi seguido por tropas lideradas pelo general Armênio Hazad, que, sofrendo com escassez de suprimentos, tentava interceptá-lo. Perto das ruínas de Nínive, no fim de 627, Heráclio decidiu atacar antes da chegada de reforços inimigos. Em 12 de dezembro, sob denso nevoeiro, travou-se a Batalha de Nínive. Heráclio fingiu retirada, levando os persas a terreno aberto. Então reverteu o curso e pegou o inimigo de surpresa. Após 8 horas de combate, os persas recuaram para as colinas, com cerca de 6.000 baixas. Segundo a crônica do patriarca Nicéforo, Hazad desafiou Heráclio para um duelo. O imperador aceitou e o matou com um único golpe. Teria derrotado outros 2 desafiantes, embora tivesse sido ferido no lábio durante o confronto. A vitória em Nínive não apenas abalou militarmente os persas, foi o golpe de misericórdia que levou Khosrow à beira da queda. Sem qualquer exército sassânida capaz de enfrentá-lo, o exército vitorioso de Heráclio avançou até Dastagirde, o suntuoso palácio de Khosrow, e saqueou-o impiedosamente. A balança da guerra havia virado, e agora, os romanos eram quem estavam no controle. Entre os espólios, além de vastas riquezas, os romanos recuperaram 300 bandeiras capturadas em guerras passadas. Khosrow, diante do colapso iminente, fugiu para as montanhas de Susiana na tentativa desesperada de reunir apoio e organizar a defesa de Ctesifonte. Foi então que Heráclio, em 6 de janeiro de 628, lançou um ultimato direto ao monarca persa. Busco a paz, não por fraqueza, mas por necessidade. Não destrua a Pérsia de bom grado, mas porque você me obriga. Depomos as armas e apaguemos este incêndio, antes que ele consuma tudo. Apesar da mensagem, Heráclio não conseguiu prosseguir até Ctesifonte. O canal Nahavan, vital para o acesso, estava intransitável após o colapso de uma ponte, e ele optou por não arriscar uma manobra de contorno. Enquanto isso, a revolta estourava no seio do próprio exército persa. Khosrow II foi deposto por seus próprios homens, e seu filho, Kavad II, também conhecido como Sirois, foi proclamado rei. O outrora poderoso Shah foi lançado em uma masmorra, onde, após 5 dias de humilhação e suplícios, foi morto lentamente a tiros de flechas. Kavad, ciente do estado de exaustão mútua, prontamente buscou a paz. Heráclio, mesmo em posição de vantagem, não impôs termos draconianos. O tratado previa a restituição de todos os territórios perdidos, a libertação dos prisioneiros de guerra, uma compensação monetária e, o mais simbólico de tudo, a devolução da verdadeira cruz e de outras relíquias sagradas tomadas em Jerusalém em 614. Após meses de jornada, Heráclio retornou triunfalmente a Constantinopla. Foi recebido com aclamações pelo povo, pelo patriarca Sérgio e por seu filho Heráclio Constantino, em um momento de comoção generalizada. Em 14 de setembro de 629, uma cerimônia solene marcou a reintegração da esponja sagrada à verdadeira cruz. A relíquia foi erguida sobre o altar-mor da Hagia Sofia, erguendo-se lentamente em direção à cúpula, como se apontasse para uma nova era de esplendor. É dito que, em 21 de março de 630, ou talvez em 2 ocasiões, nos anos de 629 e 630, Heráclio pessoalmente devolveu a cruz a Jerusalém. A cena foi interpretada por muitos como o renascimento espiritual do Império Romano do Oriente. O triunfo consolidou Heráclio como um dos mais notáveis generais da história. Comparado a Cipião africano por sua sequência de campanhas vitoriosas, ele foi saudado como o homem que levou os exércitos romanos a territórios jamais antes pisados por seus antecessores. O historiador Norman Davies afirmou que, se Heráclio tivesse morrido naquele momento, teria sido lembrado como o maior general romano desde Júlio César.
No entanto, ele viveu o suficiente para presenciar a derrocada do que havia restaurado, vítima da nova tormenta que surgia no deserto. Do lado persa, o caos se aprofundou. A morte precoce de Cavad II mergulhou o império em anos de guerra civil e instabilidade. Uma sucessão efêmera de governantes, Ardashir III, o general Charbarais, e as rainhas Purandok e Azarmidok, filhas de Khosrow, assumiram o trono, sem consolidar o poder. Somente em 632, com a ascensão de Yazdegerd III, neto de Khosrow II, houve uma aparência de ordem, mas já era tarde demais para salvar a dinastia sassânida. A guerra devastadora entre Bizâncio e Pérsia entre 602 e 628, somada a um século de confrontos quase ininterruptos, deixou ambos os impérios destruídos. Os sassânidas, em especial, foram severamente enfraquecidos. Sua economia estava em colapso, os impostos haviam atingido níveis insustentáveis, e o poder central havia sido corroído por tensões religiosas e pela ascensão das aristocracias provinciais. Como escreveu Howard Johnston, as vitórias de Heráclio no campo de batalha salvaram o principal bastião do cristianismo no Oriente e enfraqueceram gravemente seu antigo rival zoroastriano. Ainda que ofuscadas pelas conquistas extraordinárias dos árabes logo depois, essas vitórias não devem perder seu brilho. Contudo, o Império Romano também saiu profundamente abalado. Os Balcãs estavam, em grande parte, dominados por eslavos. A Anatólia havia sido repetidamente saqueada, e o controle romano sobre os territórios recentemente recuperados, no Cáucaso, Síria, Mesopotâmia, Palestina e Egito, era frágil, abalado por anos de ocupação e guerra. Sem recursos, Bizâncio lutava para pagar seus veteranos e manter seu exército. Clive Foz resumiu: essa guerra marcou o início do fim da antiguidade na Ásia Menor. Pouco tempo depois, ambos os impérios enfrentaram um inimigo inédito, o mundo árabe, unificado sob a bandeira do Islã. George Liska definiu com clareza: o prolongado conflito bizantino-persa abriu o caminho para o Islã. O Império Sassânida foi o primeiro a sucumbir. Em questão de anos, desapareceu do mapa. O Império Bizantino, embora golpeado, sobreviveu. Perdeu a Síria, a Armênia, o Egito e o norte da África, mas resistiu a dois grandes cercos árabes a Constantinopla, em 674 a 678 e 717 a 718. Perdeu também Creta e o sul da Itália, embora posteriormente os reconquistasse. Outras perdas, porém, foram definitivas. A Espanha bizantina caiu para os visigodos em 629. A Córcega foi tomada pelos lombardos no século VIII. As Ilhas Baleares, a Sardenha e a Sicília seriam capturadas pelos árabes no século X. Segundo o Stratégicon de Maurício, um clássico manual de estratégia militar, os persas eram mestres no uso do arco. Seus arqueiros eram descritos como os mais rápidos, embora não necessariamente os mais potentes entre os povos guerreiros. Evitavam combates em condições climáticas adversas que pudessem prejudicar a eficácia de seus arcos. Em batalha, suas formações eram equilibradas, com forças bem distribuídas entre centro e flancos. Também sabiam neutralizar os ataques dos lanceiros romanos explorando terrenos acidentados, onde o inimigo preferia não engajar em combates corpo a corpo. Assim, o próprio Stratégicon aconselhava aos romanos a escolherem campos de batalha planos e investirem em ataques rápidos, para reduzir a eficácia das flechas persas. Admirados por seu domínio em cercos, os persas preferiam alcançar seus objetivos por meio do planejamento e da habilidade de seus generais. No lado romano, a força suprema residia na cavalaria catafrata, blindados de elite que se tornaram o emblema do império. Montavam cavalos fortemente protegidos, vestiam cota de malha e empunhavam lanças como arma principal. Pequenos escudos no braço, arcos, espadas largas e até machados compunham seu arsenal. Já a infantaria pesada, os coltatoi, portava escudos ovais e usava armaduras lamelares ou de malha, empunhando lanças para manter a cavalaria inimiga à distância e machados para cortar as pernas dos cavalos. A infantaria leve, os psiloi, era equipada com arcos e usava apenas proteção de couro. Essa infantaria era vital para manter a coesão das linhas e sustentar ataques coordenados da cavalaria. Para o historiador Richard A. Gabriel, a infantaria pesada romana combinava o melhor da legião romana com a falange grega. Os ávaros, por sua vez, aliavam mobilidade e poder de fogo. Montavam cavalos ágeis, usavam arcos compostos e, quando necessário, combatiam como cavalaria pesada com lanças. Peritos em cerco, construíam trabucos, torres móveis e muros de circunvalação para evitar contra-ataques. Protegiam-se com manteletes,
armações de madeira cobertas com peles, contra as flechas inimigas. Como era típico entre nômades, convocavam guerreiros aliados, como gépidas e eslavos, para reforçar suas fileiras. No entanto, sua dependência de pilhagens dificultava cercos prolongados, especialmente com aliados menos móveis. Kaigi observa que os bizantinos demonstravam uma preferência quase compulsiva por manter o status quo. Sua estratégia favorecia alianças e a diplomacia para dividir os inimigos. Apesar de fracassos com Cosroes e o Chagan dos Ávaros, os bizantinos cultivaram relações com os eslavos, antecessores de sérvios e croatas, e, ao longo das décadas, consolidaram uma aliança com os Gokturks, que se mostraria decisiva. Como em qualquer exército, a logística era um desafio constante. Nas primeiras campanhas de Heráclio pela Anatólia, o abastecimento provavelmente vinha de requisições feitas nas áreas vizinhas. Nas campanhas ofensivas contra a Pérsia, o inverno impunha dificuldades quase intransponíveis. Cavalos e soldados sofriam com a escassez de forragem e suprimentos. Forçar seus homens a lutar no inverno era arriscado. O próprio Maurício havia sido deposto por medidas semelhantes. Eduard de Luttwak destaca que os Gokturks, com seus robustos pôneis adaptados a qualquer vegetação, foram essenciais para a campanha de Heráclio no nordeste montanhoso do Irã em 627. Nessa expedição, suprimentos foram obtidos diretamente do território persa ocupado. Após a vitória em Nínive e a conquista de Dastagirde, as dificuldades logísticas foram superadas até mesmo nas duras condições do inverno. As principais fontes sobre essa guerra são, em sua maioria, romanas. Entre os textos contemporâneos gregos, o Chronicon Paschali, de autor anônimo por volta de 630, é o mais relevante. Jorge de Pisídia, além de poeta, registrou eventos em obras contemporâneas. Teofilacto Simocata, embora limitado ao período entre 582 e 602, fornece importante visão política. O discurso de Teodoro, o Cincelo, durante o cerco de Constantinopla em 626, também preserva informações valiosas. Papiros do Egito completam esse quadro documental. Infelizmente, os arquivos sassânidas foram perdidos. Contudo, a história dos profetas e reis, de Al-Tabari, baseada em fontes hoje desaparecidas, oferece um relato sobre a dinastia persa. Fontes não gregas contemporâneas incluem a crônica de João de Niquil, escrita em copta, mas preservada apenas em etíope, e a história atribuída a Cebels, uma compilação armênia baseada em várias fontes, de cronologia aproximada e com forte viés teológico. Registros em siríaco, especialmente a crônica de 724 de Tomás, o presbítero, e a crônica do Cusistão, escrita por um cristão nestoriano vivendo sob domínio persa, são considerados pelos estudiosos como fontes de altíssimo valor. Entre os registros posteriores, destacam-se a crônica de Teófanes, o Confessor, e a breve história de Nicéforo I, patriarca de Constantinopla. Embora úteis para traçar a estrutura geral da guerra, muitas dessas fontes se basearam em escritos anteriores, provavelmente em obras perdidas de Teófilo de Edessa, do século VIII. A história armênia da casa de Artsrunik, de Tomás Artsruni, e a história de Aluan, de Mofsis Kagankavavati, também utiliza materiais independentes sobre a década de 620. Para Howard Johnston, essas duas compilações armênias estão entre as mais importantes fontes não muçulmanas existentes. Até mesmo o Alcorão faz referência ao conflito. Na Surata Ar-Rum, menciona-se como a guerra ecoava até Meca, onde os primeiros muçulmanos simpatizavam com os monoteístas bizantinos, enquanto os politeístas mecanos apoiavam os persas zoroastristas, cada lado vendo nas vitórias do seu aliado uma confirmação religiosa. Fontes hagiográficas também fornecem detalhes reveladores. As vidas de São Teodoro de Síquion e de Santo Anastácio, o persa, ajudam a compor o cenário da época. A vida de Jorge de Coseba revela o pânico durante o cerco de Jerusalém. No entanto, estudiosos alertam que esses textos podem conter interpolações dos séculos VIII ou IX. Numismática, estudo de moedas, sigilografia, selos, arte e descobertas arqueológicas fornecem dados suplementares, ainda que fontes epigráficas sejam escassas. Eduard de Luttwak reconhece no Stratégico um manual de campo bizantino mais completo, oferecendo uma janela única sobre o pensamento militar do período. Foi o último grande confronto entre Roma e Pérsia, herdeiros de mundos antigos que, por séculos, duelaram pelo coração do Oriente. Foi uma guerra de ambição, vingança, fé e resistência. Foi a última guerra da antiguidade. Heráclio, com genialidade estratégica e obstinação quase sobre-humana, resgatou o Império Romano do abismo,
mas sua vitória chegou tarde demais. Quando os estandartes romanos tremulavam novamente sobre Jerusalém, o mundo já havia mudado. Uma nova força emergia ao sul, unificando tribos sob uma única fé, o Islã. Em menos de uma geração, tanto o império restaurado de Heráclio quanto os escombros do poder sassânida seriam varridos pelas areias do tempo. Foi o fim de um ciclo milenar. O zoroastrismo cedeu lugar ao monoteísmo. A lança persa e o escudo romano cederam espaço ao sabre árabe. E a antiguidade, com todos os seus esplendores, legados e tragédias, deu lugar ao mundo medieval. Mas em meio ao colapso, sobreviveu uma chama. Constantinopla, ferida mas de pé, tornou-se a muralha da Europa por mais 7 séculos. E Heráclio, mesmo ofuscado por derrotas futuras, permanece como o último dos grandes imperadores de Roma, um César que lutou com a espada em punho, enfrentou os deuses da guerra e, por um instante, venceu.